Começa agora Skill Talks, o podcast da SkillEd. Uma conversa leve, provocadora e transformadora sobre educação, idiomas, carreira e tudo aquilo que constrói o seu futuro. Skill Talks, porque aprender é mais do que estudar, é viver. Sejam muito bem-vindos a mais um Skill Talks, o podcast da SkillEd de Itapetininga, transmitido aqui pela nossa parceira Rádio Super Difusora, todo sábado a 13h. Eu sou o Alan Ronzo, o host aqui do programa, e aqui a gente fala sobre transformação, educação e inovação, do jeito que ela realmente acontece, com coragem, com criatividade e com impacto real. E hoje, para a gente falar sobre um tema super especial, a gente traz hoje um convidado, Igor Duarte. Ele é mentor empresarial. Vou até ler a bio dele, que é uma bio bem interessante e bem extensa, de tanta coisa, para vocês verem que o convidado hoje é muito especial. O Igor é conselheiro empresarial, mentor, palestrante, consultor financeiro e CEO do Grupo Fest, que é uma empresa que já soma mais de 12 anos de história e mais de 2.500 empresas atendidas, tá? Ele é especialista em finanças, gestão empresarial e networking, formado em Direito e Contabilidade, com especializações em gestão empresarial e controladoria pela FGV, instituição também que ele atuou como instrutor, professor e instrutor, Tutor, desculpa. O Igor ocupa hoje um dos cargos mais cobiçados aqui do interior paulista, que é ser presidente da Associação Comercial de Sorocaba. E, claro, é fundador também da NRA, que é um do principal tema que hoje nós vamos falar sobre educação aqui, que é a primeira escola de formação de network estruturado do país, que já está um movimento que já está impactando aí centenas de empresários e de vidas, tá? Então, as pessoas estão se conectando e aprendendo como fazem negócio. Além de toda essa trajetória incrível que ele tem, Igor tem uma missão que é muito maior que isso, que ele é ser pai de um menino autista e ele é ativista da causa, algo que ele considera a maior missão dele de vida e o maior aprendizado dele também. Igor, que felicidade de receber aqui um amigo, um cara que eu tenho como exemplo empresarial, que eu me espelho. Conheci a primeira vez o Igor em 2013, fazendo Empretec. Fizemos Empretec juntos. E hoje estamos aí sendo parceiro na NRA aqui em Itapetininga, você como fundador. E seja bem-vindo. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Maravilha, que honra estar aqui. Você é uma pessoa que tem um grande carinho também, um grande amigo, parceiro. E vamos lá, bater um papo com a galera, falar um pouquinho de negócio, um pouquinho de gestão, um pouquinho de networking. Que eu tenho uma missão de vida que é cuidar do empresário, O empresário é o ser mais solitário que existe. É a pessoa que menos pede ajuda, é a pessoa que eu sei que precisa de muita ajuda, mas muitas vezes ele não sente a segurança que ele precisa para pedir ajuda. Então, que esse papo que a gente tem hoje aqui consiga inspirar empresários a sair dessa zona de conforto, que é a zona mais perigosa, que é o empresário que não pede ajuda realmente. Então, que possamos aqui trazer um conteúdo relevante e que, de alguma forma, ele alcance aquele empresário que precisa ser alcançado com esse bate-papo de hoje. É isso aí. Com certeza vai alcançar e vai impactar, com certeza, porque sempre me impactou dentro dos nossos bate-papos, E eu queria começar para a gente trazer aí um pouco sobre a parte da NRA, da escola de networking ali, como você pensou. E, na verdade, assim, até antes de você pensar na NRA, assim, qual que era a dificuldade que você enxergava ali, que o empresário passava, ou você como empresário tinha, e que você falou assim, a NRA encaixa ali e eu acho que está faltando isso? Bom, foi a NRA, que significa Networking para Resultados Avançados, ela nasceu de uma dor minha. Uhum. Então, eu sentia um desconforto muito grande de sair de um evento com uma sensação de vazio, cara. Saía com 400 cartões de visita no bolso, mas uma sensação de vazio, cara. Acho que está faltando alguma coisa. Quem nunca foi um empresário que não foi no evento de network e não saiu com um bolso cheio de cartão? Exatamente. E aí, chegava no dia seguinte, aquela sensação de vazio aumentava. Eu olhava para aqueles cartões, caramba, quem que é Alan Ronzo, E aí o Alan não teve um carinho de colocar com mais detalhes o que ele fazia no cartão, cara, eu olhava Alan Ronzo, estava lá, consultor, sei lá, por exemplo, empresário, Bom, se eu olhasse o nome Skill, possivelmente eu associaria, mas e se não fosse a Skill? Eu já peguei muito cartão de visita que estava lá, assim, Alan Ronzo, consultor. E, quem é?
E aí eu percebi que eu não tinha me interessado de verdade pelo Alan, sabe? Uhum. Eu tinha me preocupado se o Alan tinha um potencial para ser ou não meu cliente. E aí, cara, essa conta não estava fechando. Tantos eventos, participando de tantos ambientes e tal, mas pô, os negócios não aconteciam. E aí, cara, eu comecei a perceber que eu estava nesses eventos com a intenção errada. Era a intenção de vender alguma coisa para alguém, né? Não tem nenhum problema, você que é vendedor está nos assistindo aqui, mas o networking é muito mais profundo do que uma venda. Networking é relacionamento, networking é gerar valor, networking é você servir antes de pedir. Então eu comecei a virar essa chave, tá? Desde 2016 que eu pratico e tenho networking quase que como um estilo de vida, agora está se intensificando mesmo como estilo de vida, que é servir as pessoas e mesmo aquelas pessoas que eventualmente não vão te trazer o retorno, mas de alguma forma o universo vai entender que você está servindo e ele vai contribuir para que você consiga alcançar todos os resultados que você merece. Então, a NRA nasceu para curar uma dor minha, e aí eu vi que tinha uma dor no mercado, que é o fato das pessoas também irem em eventos de networking e sair. Hoje não tem muito mais cartão físico, mas a pessoa anotou o telefone de muita gente e depois não faz nada efetivamente, genuinamente com aquilo. Eu falo uma experiência minha mesmo, assim, nem lembrar como você salvou o nome da pessoa na agenda. Aí você tem aquele contato frio, né? O que a gente brinca lá, você tem contato ou você tem uma pessoa que você pode ligar e ela vai te atender e ela vai saber quem você é e o que você faz. É bem interessante. E aí um processo até que é uma curiosidade minha até. Assim, a gente tem os 8 pilares dentro da NRA, né? Que é a base de tudo ali. E cada um deles foi baseado numa dor sua. Sim. Vamos pensar. A intenção, que é o primeiro pilar. Eu tinha a intenção errada, cara. E todos os dias pessoas me abordam e a intenção está errada. A intenção é olhando para mim como um comprador. E eu não sou comprador para tudo que está à venda. Mas eu posso ser um potencial recomendador para muita coisa que está à venda. Eu sempre dou um exemplo, né? Eu construí minha casa recentemente, eu estou com trauma de construção. Então, se o marceneiro tentar vender alguma coisa para mim nesse momento, não vai conseguir, cara. Agora, o marceneiro, nesse momento, se ele entender que gerando valor ele pode ter acesso à minha rede de relacionamento, é muito provável que eu tenha muitos amigos construindo nesse exato momento. Então, é isso, né? O quanto nós estamos num evento, numa interação, num curso, numa mentoria, num treinamento, o quanto nós estamos ali pensando quem vai ser o nosso próximo cliente e não pensando como que eu posso realmente gerar valor na vida das pessoas. Né? Muito legal isso. E você, assim, você já foi professor tutor ali na FGV, né, como a gente falou, e aí você estruturou isso para ensinar as pessoas, como você tinha passado pela dor e aí você estruturou essa escola NRA, isso? Cara, eu não acredito num mundo sem educação, não acredito. Então, para mim, educação é o meu pilar e sempre vai ser. O título que eu mais gosto de todos esses que você leu aí é de professor. Né? Então, quando uma pessoa me chama de professor, cara, aquilo é música pro meu ouvido, porque, é sinal que enxergou que eu posso ensinar alguma coisa. Eu sou fanático pela educação e eu entendi que, assim como um atleta, ele treina muito mais do que joga, as pessoas estão indo para um mundo de networking jogando já, mas sem treinar. Então eu falei, eu vou criar uma pós-graduação praticamente de networking. Né? Então você acompanha, são 36 módulos de aula de networking, né? Porque eu não acredito que você possa se tornar bom em alguma coisa sem que você estude profundamente. Então tem um livro chamado Outlier, né? E esse livro ele fala que para você se tornar bom em algo, você tem que ter 10 mil horas de prática. E eu não consigo imaginar alguém tendo 10 mil horas de prática de algo sem ter estudado também. Exato. Da mesma forma. Né? O Thiago Consta, um grande amigo, treinador gigante de vendas, ele fala, me mostre um médico me mostre um vendedor que estudou tanto quanto um médico que eu te mostro um milionário. Então, me mostre uma pessoa que estudou como um médico sobre networking, que eu vou te mostrar uma pessoa que se conecta com qualquer pessoa do universo. Né? Não, com certeza. E tem relacionamento e pode ajudar 1 milhão de pessoas, né? Porque se ela serviu genuinamente ali dentro do network, como a gente aprende dentro da NRA, consequentemente,
não só negócios, né? Porque daí transcende os negócios, né? Você vai ter uma facilidade de vida, você vai viver muito melhor. Essa que eu acho que você vai ter uma rede de apoio que não é só família. Exatamente. É uma rede de apoio muito maior. Exatamente. Então, é só você pensar, né? Para quem que, se você tivesse hoje com o pneu furado 3 horas da manhã na rodovia, para quem que você ligaria? Entendeu? Então, essa pessoa que você pensou que você ligaria, ela possivelmente faz parte hoje da sua rede, é uma pessoa que serve outras pessoas e essas pessoas vão ser sempre mais lembradas. Sim. Entendeu? Então, eu recebo em média 20 pedidos de recomendação por semana. Então, quando eu falo em recomendação, pedido desde um pintor a um arquiteto, né? A uma contabilidade, enfim. E, as pessoas enxergarem que você tem no seu celular a solução para um problema delas, elas se enxergaram que você gosta de servir, né? Então, eu sempre trago essa reflexão, né? O quanto hoje tem gente que ligaria para você, que sabe que você é a pessoa consegue ser a ponte, né? Que consegue ser a ponte para aquilo que ela precisa, né? Muito legal isso, e a gente consegue verificar na prática. Eu mesmo já usei várias vezes de falar pro Igor, tô com um pepino aqui, preciso achar uma pessoa tal segmento, e fala para você, é incrível, esse cara consegue conectar você com uma pessoa que vai te ajudar diretamente no que você precisa e um dia, no máximo, ele está te retornando com esse contato. É o posto Ipiranga dos contatos, né? O posto Ipiranga da galera. Antiga páginas amarelas, né? Antes tinha páginas amarelas. Nossa, né? Nem fale. Ali era uma grande de lead frio, né? Isso aí. E você vê no meu Instagram, tem uma frase lá, né? Se eu não resolver o problema da sua empresa, eu conheço quem resolve. É isso, né? Não é sobre o que você é bom, é sobre você conhecer quem é bom, né? Exato. E tá no meio, né? Junto, né? E a NRE nasceu com esse propósito muito claro, né? Que é mostrar os negócios e fazer as pessoas servirem umas às outras, gerarem uma conta bancária positiva, né, um com o outro, e gerar relacionamento. E você enxerga que agora você está abrindo em outras cidades, né? Eu queria que você falasse até dessas cidades que você está abrindo. Itapetinga foi a primeira licenciada, além de Sorocaba, né? Que já está com mais... Quantos empresários estão em Sorocaba? Tá 60, 70 já. Fica nessa faixa, né? Aqui em Itapetinga já está com entre 15 e 20 alunos. Isso. Agora abriu Salvador. Balneário Camboriú, Niterói. E me perguntaram, né, qual foi o sentido dessas cidades, né? Porque é tudo muito... O sentido foi Deus, porque se fosse por mim, essas cidades seriam as últimas que eu pensaria. Mas Deus foi conectando pessoas pessoas que eu conheço dessas regiões, vamos trazer para cá. Balneário Camboriú também, né, que a gente não falou também. E coincidentemente a minha esposa falou, você tá bobinho, né, só cidade de praia, né, só cidade de praia, né, tirando Itapetininga, mas só cidade de praia. Eu falei, Papai do Céu sabe o que eu gosto, né, sabe? E foi aproximando, né? Isso aí. E aí tem várias outras que está para sair e você enxerga que o movimento está só crescendo, né? Isso para você traz uma realização pessoal? Traz uma realização porque eu estou vendo muita gente sair do túnel, sabe? Então, quando eu termino uma aula, como terminamos agora há pouco aqui em Itapetininga, e a pessoa fala, cara, praticamente ela fala assim para nós, que mundo que eu vivia. Não é isso? É engraçado então, ver os convidados que vai a primeira vez. Rapaz, que isso, né? Então a questão não é o Igor, a questão é que toda vez que você recebe um conhecimento que é disruptivo, que é diferente de tudo que você já aprendeu, eu sou suspeito para falar, né? Mas eu também. É fantástico, né? Porque você realmente é como se você tivesse tirado uma venda dos seus olhos, né? Com certeza. E na sua visão, quais comportamentos um empresário precisa ter para realizar um networking de qualidade, assim? Você fala imprescindível, além dele servir, assim, né? Ele precisa ter quais comportamentos assim que você... Mas o primeiro é a escuta ativa, né? Então, hoje, quantas pessoas ouvem de verdade? Então, uma pergunta que eu sempre faço, né, para os empresários que eu tenho a oportunidade de mentorar, de conviver
você é uma pessoa que ouve para responder ou ouve para entender, né? Tem uma diferença, cara. Eu sei porque eu sempre fui uma pessoa difícil de ouvir, né? Eu tenho o pensamento extremamente acelerado, inclusive isso tem uma... Eu não sei se acho que é síndrome, que chama SPA, né? Síndrome do pensamento acelerado. Meu pensamento é extremamente acelerado. Então, quando eu escutava as pessoas falar, cara, não era para entender, era para responder. Então, sempre tinha um argumento ali, enfim. Eu já me vi muito nessa situação também. Então, sempre, cara. A síndrome do Faustão, sabe? Que você, a todo momento, você está tão acelerado que você quer interromper a pessoa porque na sua cabeça você já entendeu o que ela está falando. Pô, e quantas vezes eu fui surpreendido por interromper uma pessoa e falar, cara, deixa eu só terminar. Quando ela terminou, não era nada do que eu imaginava, né? A maioria das vezes, para mim, foi assim. Então, o quanto hoje, para mim, acho que falar assim, qual a principal habilidade, né? Uma pessoa que quer melhorar o network é escuta ativa. Eu sei hoje que um almoço de negócios foi vitorioso quando o meu prato terminou antes da pessoa. Porque eu estava com a boca cheia e ele que estava falando e eu só estava ouvindo. Entendeu? Esse é um dos conselhos que eu mais guardo seu, sabia? Que você falou em alguma das aulas que eu assisti em Sorocaba. E eu falei, eu sempre tô com o prato mais cheio do que os outros no almoço que eu vou fazer. Não só de negócio, você vai conversar com amigos assim e tal. Porque você tá sempre com o prato mais falando. cheio, você tá falando, cara. Entendeu? Eu não tô ouvindo os outros para poder ajudar, para poder estar disponível. E aí, o que acontecia muito antes, né? Eu tava conversando com a pessoa, daqui a pouco nem lembrava, cara. Porque minha cabeça tava em outro planeta, velho. Então, não, isso aí, vamos treinar. Então, você só lembrar que Papai do Céu foi muito generoso, te deu 2 ouvidos e uma boca, né? Então, hoje eu paro, respiro, e tenho uma dificuldade quando a pessoa é mais lenta, assim, sabe? Aquelas pessoas que você conversa com ela, parece que ela acabou de sair de uma endoscopia, sabe? Sim. Então, eu tinha uma grande dificuldade, velho. Rapaz do céu, daí hoje não, cara. Hoje eu entendo que cada um tem o seu ritmo. Se eu precisar colocar na velocidade de 1,5, eu coloco. Se eu precisar colocar na velocidade 0,75, eu tenho que colocar. Porque... eu tenho também a mesma dificuldade também com pessoas mais prolixas, sabe? Que vai falando detalhe por detalhe, por detalhe, por detalhe. Eu já fico naquela angústia. Rapaz, é isso aí. Mas é um treino. E faz diferença na nossa vida quando a gente aprende isso. Total. É um baita conselho, hein? Para você que está ouvindo a gente, assistindo a gente. Existem exercícios para você aprender a ouvir. Basta você pesquisar. E eu acho que isso faz diferença em qualquer ramo. Total. Na vida da pessoa. Porque fez na minha, assim. Não que eu consiga ouvir sempre. É uma batalha diária. É isso aí. Mas a atenção, você ter atenção nisso já ajuda, né? E hoje, além da NRA, né, você é à frente ali da Associação Comercial de Sorocaba, que é um grande desafio também, porque é uma gama de quantos empresários nós estamos falando ali em Sorocaba? 4.500. Não, em Sorocaba a gente está falando de 120 mil empresas, né? Mas vamos pensar, associados hoje 4.500. Como que essas duas frentes se conectam na sua vida ali? O que trazem na sua trajetória assim para você? Tá tudo conectado, porque o empresário é o ser mais solitário que existe. Então, a associação ela veio como um presente na minha vida para eu ajudar o pequeno a não se sentir sozinho. Quando você começa um negócio, nem a sua família compra de você. Então, o empresário ele começa um negócio muitas vezes porque alguém falou para ele, cara, você tem o dom de cozinhar, vamos montar um restaurante, monta um restaurante. Cara, você é um mecânico maravilhoso, por que você trabalha para os outros e não monta o seu centro automotivo? E aí aquela pessoa que falou para você montar o centro automotivo não vai levar o carro para você. Exato. Entendeu? E aí naquele momento você se depara, caramba, e agora? Onde estão os meus clientes? Eu lembro que quando eu saí do banco, eu falei, no perfil de empresa que eu atendo aqui no banco, se eu fechar 5 clientes desse perfil, eu já estou feito. Cara, os caras gostavam do meu sobrenome. Santander, Bradesco, enfim, o Igor com um negócio novo ali. Não fazia sentido para eles. Né? Eu tinha perdido o meu sobrenome, vamos pensar assim. Cara, naquele momento eu falei, rapaz, ferrou. Onde estão os meus clientes? E essas empresas que eu achei que comprariam, eu falei, ferrou. Daí comecei a pensar, onde estão os meus clientes? Meus clientes, eles têm uma característica. São empresários que eu ia trabalhar com educação empresarial de qualquer jeito, despertar a consciência, né?
Consultoria é um nome bonito para ser vendido, porque, infelizmente, quando a gente fala de educação financeira, não é um tema que o brasileiro gosta. Né? O brasileiro gosta de parcelar e comprar alguma coisa que ele... Geralmente foge, né, desse daí. Exatamente. Então, ele gosta de parcelar, gosta de se endivida, enfim. Né? Hoje, 70% da população está endividada. Então, educação financeira não é um tema que vende no Brasil. Né? Então, eu tinha que vender como consultoria. Mas sempre olhei para esse processo como processo educacional. E aí pensei, então se eu tenho um processo educacional, eu tenho que ir atrás de empresários buscando conhecimento, buscando educação. Quem hoje, então, precisa do que eu tenho para oferecer e está buscando isso? Cara, aí virou uma chave, falei, eu acho que esse cara está indo para o Sebrae. Ele está indo buscar conhecimento no Sebrae. E aí, aí calhou de fazermos o Empretec. Eu abri o CNPJ 17 de julho e em agosto já fizemos o Empretec, saí do Empretec com 5 clientes já. E aí, naquele momento, eu falei, acho que o meu ambiente é o ambiente de empresário que está buscando conhecimento e que está indo buscar ajuda. Então, cara, o Empretec foi um divisor de águas naquele momento, em 2013, né? Então, eu sempre vou honrar o Sebrae e o Empretec. Hoje a gente atende o perfil de empresas maiores, enfim. Mas eu participei de algumas reuniões lá do café da manhã do Empretec. Vou honrar, né? Isso aí. Que você trouxe, né? O café da manhã do Empretec também foi uma parceria sua, não foi? Cara, eu ajudei bastante a dar o pontapé inicial. Eu lembro que você fez o movimento, né? E aquele Empretec rendeu eu como cliente para você depois de 2019. Isso aí. Depois de 6 anos, eu lembrei de você. Isso aí. E falei, eu sigo o Igor lá. Falei para minha mãe, fiz o Empretec com ele em 2013. É isso aí. Que a gente trouxe a Fest para Skill também. E, Igor, assim, a gente está caminhando para o final aqui do programa. Eu queria que você pudesse também resumir em uma frase. O que é para você a educação empresarial e networking? Paz, eu sempre falo que o dinheiro que você ainda não tem está nas mãos de alguém que você ainda não conhece e está em um conhecimento que você ainda não possui. Então, se você não frequenta um ambiente diferente, você não vai conhecer pessoas diferentes. Seu pai implantou um chip na sua cabeça, não converse com estranhos, né? E todo mundo é estranho. Então, se você não mudar de ambiente, cara, é muito engraçado. Quando eu vou em evento de networking, eu vejo o João sentado do lado de José. E João e José são irmãos, são amigos. Então, o cara foi no evento, 1000 pessoas, e ele caçou uma pessoa que ele conhece, ou levou uma pessoa que ele conhece, para ele não se sentir sozinho. Então, naquele ambiente tem uma pessoa que pode mudar o jogo do teu negócio, e não é o José que está do teu lado. É alguém que você ainda não conhece. E aquele recurso que você ainda não tem, normalmente está num conhecimento que você também ainda não acessou. Eu vou dar um exemplo. Né? Outro dia eu cheguei, eu abri a mochila, peguei um pacote de castanha do Pará e comecei a comer igual pipoca. Uhum. A minha esposa olhou para mim e falou, você tá louco? Eu falei, não tô louco não, tô querendo levar uma vida mais saudável. Ela falou, isso é extremamente calórico, você não pode comer mais do que 4, você vai passar mal. E eu já estava na 18ª, né? Então, naquele momento, eu achei que por estar comendo alguma coisa da natureza, eu estava fazendo certo. Então, a hora que ela falou, eu falei, tá bom, então agora eu sei que eu não sei. Antes eu não sabia, eu nem sabia que não sabia. Uhum. Entendeu? Então, para mim, o conhecimento, ele liberta, o conhecimento, ele te leva para um nível que você não alcançaria. E uma coisa que eu falo sobre networking, o networking te coloca em ambientes que o teu currículo não alcançaria. Com certeza. Ele coloca você em mesas que o teu currículo não atingiria. Então, para mim, networking com educação, para mim, cara, é a matemática que vai me fazer e tem feito com que eu mude de nível, com uma certa velocidade que eu não teria se eu tivesse nos mesmos ambientes, se eu tivesse com o mesmo conhecimento que me trouxe até aqui. Muito legal, e eu falo para você que é real, porque eu vivo isso na prática, né? E sinto. Então, para você que está nos assistindo, nos ouvindo, você mora perto dessas cidades de Itapetininga, Sorocaba, Balneário Camboriú, Salvador, Niterói, e futuramente BH, Campinas, enfim, onde você ouvir que tem NRA, vá, assista uma aula que eu falo para você, vai mudar a sua forma de pensar o networking. Não é só você ir lá caçar venda. É muito maior que isso. E não é... A NRA é uma escola. Ela vai te ensinar como você servir as pessoas e isso te retornar
com negócios e, enfim, com muito mais coisa do que somente negócios, né, Igor? É isso, e usar isso de forma estratégica. Exato, né? Com intenção. Com intenção e com estratégia, porque hoje tem alguém neste exato momento conversando com o seu cliente antes de você e não é você. Então, o que significa isso? Hoje, um marceneiro que não tem um trabalho direcionado para arquitetos, porque eu vou conversar com o arquiteto antes de conversar com o marceneiro. Uhum. Então, enquanto tem muito marceneiro hoje, dependendo de indicação de clientes, tem marceneiros hoje fazendo café da manhã para arquitetos. E ele entendeu que o arquiteto é um potencial recomendador do serviço dele. Então, eu vou falar por mim, né? Eu construí uma casa e eu tive mais de 50 fornecedores. Se eu conheci uns 3, foi muito. Porque os outros entenderam que eu não era o cliente, cara. Eu não era cliente. A empresa de pisos entendeu que eu não era o cliente dela. O cliente dela era o arquiteto. O arquiteto praticamente tirou o pedido para a empresa, para a loja de pisos. Porque ele falou, cara, tá aqui o endereço, você só precisa ir lá passar o cartão. Entendeu? Então, hoje tem alguém nesse momento conversando com o nosso cliente antes de nós. Já tem a confiança do nosso cliente e, cara, ele pode tirar um pedido para nós, mas desde que a gente tenha entendido que esse marceneiro tenha entendido que esse arquiteto precisa ser servido primeiro, precisa ter algum depósito nessa conta na de CBN networking, né, que eu chamo, de CBN, conta bancária de networking, antes de ter algum saque, antes de ter algum pedido. Né? É isso. Não, com certeza, faz total sentido isso. Igor, muito obrigado por compartilhar a sua visão, a sua experiência. Ficou claro que networking é muito mais do que só venda. Né? É muito mais acima e que a NRA também vem provando e vem trazendo conhecimento, uma educação muito grande para os empresários e para os profissionais liberais também, que eu acho que é uma coisa que as pessoas profissionais liberais também podem usufruir muito, que é o networking. Eu queria que você deixasse suas redes sociais para o pessoal te seguir, acompanhar mais sobre o que você fala, sobre da NRA também. Maravilha, tudo está concentrado hoje no meu Instagram pessoal, @Igor Duarte, Igor com H e com Y, então não tem muitos, né? Então, @Igor Duarte Oficial, lá eu tenho, todo dia tem alguma coisa, algum insight, alguma coisa que eu publico sobre networking, sobre gestão, enfim, sobre as dores que o empresário tem, né? E a conexão é uma delas, a falta de conexão é uma delas. Né? Uma honra estar aqui te servindo hoje. Muito obrigado, Igor. Obrigado pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, por tudo que você agregou aqui com a gente no podcast da SkillEd. Hoje, né, o Skill Talks, mais um episódio super especial. Eu agradeço a todos vocês aí que ouviram a gente. Todo sábado, à 1h da tarde, na Rádio Super Difusora. Siga a gente também no Spotify, no YouTube e no Instagram para acompanhar mais episódios. Eu sou o Alan Ronzo. Aqui é o Skill Talks, podcast da SkillEd Itapetininga. Um abraço a todos e até sábado que vem.